6 apocalipse zumbis que você jamais sobreviveria. A gente já fez um vídeo desse daqui, lá do canal Akuma, e a gente chegou à conclusão que a gente não sobreviveria em nenhum mesmo. Sim. Só que dessa vez a gente decidiu ver essa thumb tranquila aqui, ó. Nossa, que thumb bela pra pessoa que tá almoçando aí, jantando. É pra gente falar um pouco mais de filmes, porque este canal aqui é o Derrotando Filmes. Vocês pediram pra gente ver, a gente tá aqui vendo. Fica o link na descrição, se inscrevam lá no canal. Fechou? Confiram lá que a gente não vai ver todos os vídeos, mas ele posta bastante. E bora ver esse tema. Vamos ver aqui qual eu sobreviveria. E o papel de vocês é falar dos 6, se tem algum que vocês acham que vocês conseguiriam sobreviver nos comentários. Todo mundo acha que sobreviveria a um apocalipse zumbi. Não sobreviveria. Afinal, é só trancar a sua casa, pegar um facão e não sobreviveria. deixar o like no vídeo e se inscrever no canal. Não. Só que nesse vídeo a gente vai ver que nada disso funcionaria pra então você. Aqui é o Drake. E hoje deixa o like aí, ó. Filmes, a gente vai analisar 6 apocalipses. E vai ter desde vírus que evolui sozinho toda vez que a ciência tenta desenvolver uma vacina, uma infecção que precisa de uma gota de sangue para te transformar em 10 segundos, e até infectados que lembram quem você é e são extremamente cruéis. Aquele filme ali é um filme que eu queria assistir. Eu falei até pra você recentemente que eu queria ver. Aqui não tem como sobreviver. Esse zumbi já corre mais rápido Imagina que eu. você entrando já tá num mais trem em pra uma forma viagem que eu, de 2 gente. horas e meia com eu a não sua sei família. correr, E eu o não consigo KTX é um trem bala da Filmaço pra gente ver algum dia lá no Sim Sou Cinema, nosso canal de cinema. É verdade. Coreia do Sul carrega mais de 900 passageiros a 300 km por hora. Então, quando uma única pessoa infectada embarca no último segundo, antes das portas fecharem, e morde alguém no vagão ao lado, você tá preso num tubo de metal em alta velocidade, com centenas de pessoas e nenhuma saída. Pois em Invasão Zumbi, o trem que deveria te levar para um lugar seguro virou uma armadilha perfeita. E tudo começou porque uma empresa de biotecnologia deixou um vírus vazar. E a infecção aqui é extremamente rápida. Basta uma mordida e em questão de segundos, a pessoa já convulsiona. E a galera atua bem pra caramba, né? E acaba virando um zumbi. Tem gente que sabe fazer um único zumbi, infectado num vagão Os lotado sabe fazer transforma o zumbi vagão bem pra inteiro antes de caramba. qualquer um entender o que aconteceu. atuam E o como corredor zumbi de um muito trem bem. tem menos de 1 metro de largura. Então você não tem espaço para desviar ou correr. E cada pessoa que é mordida vira mais um infectado, bloqueando a sua única rota de fuga. Fora que numa cidade aberta, a infecção se espalha em todas as direções. E você pode correr para qualquer lado. Mas num trem ela fica em linha reta, de vagão em vagão, sem nenhuma forma de escapar. E o pânico faz as pessoas se atropelarem, tentando fugir, o que bloqueia o corredor para quem tá atrás. E se você tá pensando em esperar no escuro, porque esses zumbis não enxergam sem luz, os túneis do KTX duram segundos. Você ganha apenas uns 30 segundos de escuridão, onde eles ficam parados e perdidos. Só que quando o trem sai do túnel e a luz volta, todos os infectados voltam junto e partem para cima de você. Eu acho que não é que eles são cegos. Eu acho que eles ficam inativos no escuro, né? Então aqui o rolê é... Não, porque se fosse só isso, era só cegar eles, né? Mas eu acho que de noite aqui essa invasão deve ser mais segura, né? Então não tem a sua única vantagem é... países do mundo que determinado período de tempo, tipo assim, faz sol só por 4 horas por dia? Sim, seria um bom lugar pra se... Um ótimo lugar, só tem um timer de 30 segundos, mudar, que reseta toda vez. E vamos combinar, né? Uma rota de fuga que depende de um túnel acabar ou não, é pura roleta, né, galera? E pra quem acha que dá pra se defender dentro do vagão, você tá de mãos limpas. E na Coreia do Sul, armas de fogo são praticamente inexistentes pra civis. E num trem, você não tem acesso a nenhuma ferramenta útil. Fora que a 300 km por hora, qualquer tentativa de frear bruscamente pode causar um descarrilhamento. E se o trem descarrilha a essa velocidade, todo mundo vai de base, sendo infectado ou não. E se a sua esperança é descer na próxima estação e fugir, a cada parada que o trem faz, a situação já tá pior do que a anterior, pois a infecção se espalha mais rápido do que o trem anda. E quando o pessoal parou numa estação, achando que os militares iam ajudar, os próprios soldados já tinham virado infectados. Então até o exército que deveria te resgatar, já virou parte da horda. É como se um trem saísse de BH pro Rio, e cada cidade no caminho tá lotada de infectados. E convenhamos, né? O Rio já é perigoso sem zumbi nenhum. Imagina repleta de infectados. Sem contar que a ameaça... Se um trem chegasse com um infectado e caísse ali na estação da Sé, em São Paulo, acabou. Corre, negada! GG. Nossa, horário de pico? Nossa, já era, já tudo, era. Guys. Sempre vem dos infectados. Acabou o mundo inteiro. E dentro do trem, tem passageiro que tranca a porta do vagão e deixa os outros sobreviventes do lado de fora à própria sorte, só pra garantir a própria segurança. E quando até o seu grupo te abandona pra se proteger, o trem vira uma prisão, onde os vivos são tão perigosos quanto os infectados. Fora que até os animais viram zumbis nesse universo. Caraca. O que significa que mesmo que você escape do trem e tente sobreviver caçando, a carne que você encontrar pode estar infectada. Então Nossa, até comer vira um foda. risco. E no final, não existe destino Vegetariano, né, pai? seguro, pois Batata frita,
Tem bastante coisa que dá pra fazer. Só não vai comer carninha, mas... Cada cidade que o trem passa já foi de base. Cada estação é pior que a anterior. E quando os sobreviventes finalmente chegam no destino, os militares quase finalizam eles porque não tinham como saber se estavam infectados ou não. Então até quem sobreviveu ao trem inteiro quase foi de base na linha de chegada. Aqui eu morri também. Imagina você Eu acho que dormindo não vai ter tranquilo nenhum que eu no domingo de sobreviva, manhã não. e acordando com gritos. Você abre a porta e uma garotinha da vizinhança tá coberta Mano, de cagado de medo dessa cena. Vai pra PQP, Mas velho. eu não sangue, lembro, tentando não. arrancar um pedaço do Mas seu você nunca marido. viu. E logo, todo Nunca mundo ao seu vi? redor Não. quer um pedaço seu. A cidade inteira É antigo. colapsou enquanto você dormia. E você nem recebeu um alerta de que essa desgraça tava começando. E a primeira coisa que você vai notar é que esses zumbis correm igual atleta em prova de 100 metros. Só que eles não param. Pra vocês entenderem melhor, o ser humano tem um sistema de energia rápida, chamado fosfo... Eu tomei café pela colher, cara. A colher tá por dentro. E o café veio pela colher, cara. Nossa, credo. Eu creatina, não que vi. esgota de 6 a 10 segundos. Depois, o corpo troca pro sistema lático, que dura mais uns 80 segundos. Então são 90 segundos correndo no máximo antes do seu corpo travar de vez. Só que esses zumbis não têm esse limite. Sem contar que o cérebro humano tem limitadores neurais que impedem você de usar 100% da força muscular para não romper os tendões. E os zumbis não têm essa trava. Então eles correm mais, batem mais forte e não param nunca. E eles não sentem dor. Então você pode quebrar um braço, acertar o corpo inteiro e o zumbi continua vindo como se nada tivesse acontecido. O único jeito de parar um desses é um tiro na cabeça. E assim, galera, em Madrugada dos Mortos, a gente viu o melhor cenário possível para a sobrevivência. E mesmo assim, não foi o suficiente. Tinha um shopping com estoque de comida, loja de armas do outro lado da rua e um sniper que acerta tiro de longe fazendo cobertura. Se eu fosse montar um cenário perfeito para um apocalipse zumbi, com certeza esse estaria na lista. Não! Quer que eu monte o cenário perfeito pra um apocalipse zumbi? Diga. Nossa, eu fui viajar pra uma ilha, que lá tem tudo. Tem fazendinha, tem vaquinha, tem tudo nessa ilha. Caramba, eu fui passar uns dias lá, fui lá pras Ilhas Malvinas. E é totalmente desconectada com tudo. E aí, estourou a pandemia e eu tenho que ficar lá, Que convivendo coisa, com aquele nossa. povo extremamente... Que pena. Aquele ambiente seguro, aquele ambiente tranquilo, né? Tendo que cuidar das plantas. Olha, aí... Pô, gente, porque imagina você tá... Não, pô, você tá maluco. No meio de uma cidade, no meio não dá. de uma cidade. Mano, vai ser muito zumbi, velho. Nem posso estar num shopping, vai ter muito zumbi lá fora. Se você é contaminado rapidinho, aí foi contaminado. Fui contaminado. Acabou. Que tristeza. É um favor que me faça, é um que favor tristeza. que me faça. Que nem assim deu certo, pois cada tiro que o grupo disparava para se defender atraía mais zumbis pelo barulho. Aí, ó, a tá horda não vendo? parava Olha lá. de crescer. Tô falando, Isso mano. daqui não compensa não, dá tudo errado. Cara, tem um lugar ali que é Ilhas Malvinas, que o Iberê fez um Bora Ver lá nas Ilhas Malvinas. Nossa, legal. Cara, Uma é ilha bem muito pequenininha, legal, hein? muito foda, Tô guys. com Depois vontade. assistam. Pô, Manual muito do maneiro. Google. Muito maneiro, tá? Então, assim, uma ilha desconectada. A Argentina fala que é dela, só que, né? É da Inglaterra. Fica a seu critério aí. E o grupo foi perdendo gente até entrar em desespero. E pra quem tá pensando em se trancar num shopping e esperar, as portas são de vidro temperado. São 5 vezes mais resistentes que vidro comum. Só que elas cedem tudo de uma vez quando centenas de corpos empurram sem parar. É tipo um Dead Rising na vida real. Só que você morre uma vez só, né? Não Fora pensa que não. quanto mais você tenta se defender, mais barulho você faz. E mais zumbis aparecem do lado de fora empurrando aquele vidro. Tem um apocalipse zumbi que é maneiro. Aquele argentino. E Mas não é o zumbi. mal que nos habita. É um zumbi. Teórica, É um zumbi. É um zumbi, infectado. É um zumbi, só que é um Mas é conceito uma diferente. possessão com um zumbi. É maneiro de assistir, Mano, de vivenciar. você tá maluco, cara. Vivenciar Pra quem outra não sabe, tem uma espécie de infecção, só que meio zumbi. É uma possessão demoníaca. Só que é uma possessão demoníaca. Zumbi. Meio zumbi. É um bagulho meio doido. Um bagulho meio doido mesmo. É tipo uma Meio infecção demoníaca. Cara, que É um filme filme bom. maneiro, hein? É um filme pra gente rever. É um filme Cara, é pra um gente filme rever. bom. Bom mesmo. Sessão de terror. Uhum. Maneiro, hein? E se você tá no Brasil achando que as casas muradas vão te salvar, o muro ajuda no começo. Só que sem arma de fogo, você simplesmente não tem o que fazer. Quando dezenas de zumbis acumularem do com outro arma de lado. fogo. E São Paulo tem 8 Vai mil ouvir, pessoas vai por ver. quilômetro É, ué. quadrado. São 8 mil potenciais zumbis pensa por quilômetro. É, o cara, ele, tipo assim, arma de fogo ajuda até a página 2, tá ligado? Porque, mano, se você tem, igual ele tá falando aqui, 8 mil
pessoas por quilômetro quadrado, mano, você não precisa dar arma de fogo, você precisa ser o dono da fábrica com pessoas trabalhando 24 horas por dia pra você ter bala suficiente pra você conseguir se defender, porque uma arma não vai fazer diferença nenhuma nesse caso aqui. E se você fizer barulho na hora errada, quando eles estão passando na sua rua, a ordem inteira vai derrubar o seu muro em questão de minutos. E mesmo que você consiga se trancar num abrigo com um grupo, o perigo pode já estar lá dentro, pois uma pessoa mordida esconde o ferimento, ninguém percebe, e de madrugada ela vira um zumbi no meio de todo mundo dormindo. Aí essa pessoa morde outra, que morde outra, e em questão de minutos, o abrigo inteiro vira um caos generalizado. Aí às vezes as paredes que te protegiam dos zumbis lá fora, agora te prendem com um lá dentro, ou vários, né? E se a sua ideia é pegar um veículo e fugir para as colinas, um grupo fez exatamente isso, ou quase, né? Porque eles tentaram ir para uma ilha, mas montaram um ônibus blindado com armas, um plano e um atirador de cobertura. E mesmo com tudo isso, a margem de erro era zero, e o grupo perdeu a maioria das pessoas antes de chegar no destino. Então, se pessoas armadas... Não é zero quando você tem um apocalipse zumbi na sua frente, né? Um veículo blindado, não conseguiam sair vivas. Imagina você aí no seu Uno. Bom, de Uno você provavelmente faria muita coisa, mas agora imagina você no seu Kwid. Fora que em Madrugada dos Mortos, até um bebê nasce infectado, o que prova que não existe limite nenhum para essa infecção. O que sobrou dos sobreviventes chegou numa ilha achando que finalmente estava seguro, só que a ilha também estava infestada. A ciência não faz ideia do que tá acontecendo, não existe uma cura e nem vacina. E pra falar a verdade, eu acho que nem cientista deve existir mais nessa realidade, e ninguém sabe explicar por que os mortos voltaram. Agora a gente entra num apocalipse que já começou antes dos zumbis aparecerem, pois no mundo de com unhas e dentes já tem um colapso total. As geleiras derreteram, as bactérias do degelo dizimaram a vida marinha, a água virou um artigo de luxo e a população tá comendo barata pra sobreviver. Ou seja, você tá mal alimentado e os zumbis são só a cereja do bolo de merda. Pois quando você tá mal nutrido, o tempo de reação cai, os músculos são mais fracos e até correr fica mais difícil. E quando eles aparecem, nem forças para lutar você vai ter direito. E a origem de tudo é a comida, pois uma galera decidiu distribuir um peixe do fundo do oceano para combater a fome. Só que esse peixe carregava saxitoxina, uma toxina incolor, inodora e termoestável. Ou seja, você pode fritar, assar e ferver que ela continua lá intacta. Quem come esse peixe convulsiona, bate as botas e volta como zumbi em questão de tempo. E isso existe de verdade, não a parte do zumbi, né? A CIA comprou a saxitoxina nos anos 50 para usar como veneno de espião. E em 1960, o piloto Francis Gary Powers carregava uma dose, quando o U-2 dele foi abatido sobre a União Soviética. E não é só coisa do passado. Em abril de 2025, mais de 50 golfinhos morreram em San Diego por ácido bromoico, outra toxina marinha que também resiste a cozimento. E o pior lugar para estar quando esse surto começa é exatamente para onde mandam o primeiro infectado, o hospital. Se você já foi para um hospital público do SUS, sabe muito bem como é. Tem gente nos corredores, horas de espera e macas por todo lado. Agora imagina isso num apocalipse, com todo mundo ferido sendo mandado para lá ao mesmo tempo. E o primeiro infectado foi tratado como um paciente normal, sem nenhum protocolo de isolamento. E em questão de minutos, o hospital inteiro já estava infestado. Você tá esperando uma consulta de rotina e o cara do leito ao lado começa a convulsionar, vomitar um líquido preto e bater as botas à sua frente. E poucos segundos depois, ele levanta e parte pra cima de quem estiver por perto, gerando mais infectados ainda. Só que o pior de com unhas e dentes nem é a toxina, são os zumbis. Eles começam atrapalhados, tropeçando em prateleiras e caindo no chão, a ponto de você achar que dá pra escapar. Só que quando os sprinklers do hospital ativam e a água entra em contato com eles, a coisa muda. As bocas se abrem de orelha a orelha, eles ficam mais rápidos e mais agressivos. E os que antes tropeçavam, agora te alcançam correndo e te arrebentam com a mandíbula inteira. Caraca, é tipo o Crimson Head de Resident Evil, o zumbi que você achava que... Não é esse daqui não, que eu queria ver. Tava no chão e ele volta pior, mais rápido e mais violento. E o gatilho de mutação é a água. Então qualquer chuva, cano estourado ou sprinkler é o bastante para transformar todos os zumbis lentos num pesadelo. E se quem comeu o peixe pelo menos demorou um tempo pra virar, quem é mordido ou tem contato com o sangue vai de base em segundos e já levanta como um zumbi. O que significa que cada pessoa que cai é instantaneamente mais um na horda. Fora que nem precisa de mordida. Qualquer contato com o sangue dos infectados já é o suficiente para te contaminar. E aqui a gente acompanha um lutador profissional de Muay Thai. O cara mais roubado dessa lista inteira é nível Ong Bak de porrada. E mesmo assim ele quase foi de base umas 5 vezes, pois cada soco que ele dava no infectado espirrava sangue nele e ele poderia machucar as mãos. E pra ser sincero, eu nem sei como é que esse cara não foi infectado. Então se um protagonista roubado quase morreu, você não dura 5 minutos. E pra quem acha que dá pra fugir do hospital, do lado de fora os militares atiram em qualquer pessoa que tente sair. E o general ainda ordenou explodir o prédio inteiro em 30 minutos, pois pra ele algumas centenas
centenas de pessoas não variam o risco de contaminar os 5 milhões da cidade. Só que nem isso funcionou, já que os infectados eram arremessados pelas janelas e continuavam infectando os soldados do lado de fora. E para completar o nível de desgraça, até uma mãe mordida virou zumbi dentro do berçário e atacou os recém-nascidos. E o mais assustador é que os militares explodiram tudo sem estudar a doença, e o peixe contaminado já tinha sido distribuído para outras cidades. Então nada impede o mesmo surto de acontecer de novo em qualquer lugar do país. E isso não é exagero, pois em 2016, o degelo na Sibéria liberou o antrax que estava selado no permafrost e matou 2.350 renas. E os cientistas já conseguiram reviver o Pandora vírus, de 48.500 anos atrás, que estava preso no gelo. Ou seja, se a natureza já libera essas coisas sozinha, imagina com o degelo acelerando. Não, na verdade eu acho que o melhor ambiente para se estar no apocalipse zumbi ia ser que nem Extermínio. Se você não tiver ali na ilha, na ilha ali que se passa Extermínio, você tá de boa. Exatamente. A gente no Brasil não teria passado problema nenhum. Exatamente. E mesmo que você estivesse lá no lugar... Ainda tem chance. Ainda tem chance, porque tem vários níveis de zumbi diferentes. É, tem. Pior que tem mesmo. E ainda tem aquela ilhazinha lá que eles ficam isolados, que eles fizeram tipo um forte. É, porque aqui no Extermínio, o zumbi não passa pela ilha, né? Tipo assim, ele não nada, né? É, então. Cara, só que eu acho que é perigosíssimo, velho. O quê? Manter essa ilha aqui ativa. Eu acho que era o uso de ter um cabum lá. Sabe por quê? Taca o Vral. Porque lá tá tendo mutações constantes de zumbi. Se um zumbi aprende a nadar, acabou. É verdade. Basta mutar esse vírusinho, lascou. Basta mutar o hospedeiro, né? Se o hospedeiro mutar e ele aprender a nadar, GG. E agora a infecção leva só 10 segundos pra você perder a sua humanidade, pois em Extermínio, uma única gota de sangue no olho, na boca ou em qualquer corte aberto é o suficiente pra você perder tudo. E em apenas 10 segundos, você já tá do outro lado, correndo e vomitando sangue na cara de quem estiver por perto. E tudo isso começou porque um grupo invadiu um laboratório em Cambridge e soltou os chimpanzés infectados com uma versão modificada do vírus da raiva. Me dá muita raiva esse negócio. 5 minutos, condenou 60 milhões de pessoas. Nossa, que e em raiva apenas 15 dias, a OTAN já tinha colocado a ilha inteira em quarentena. E em 28 dias, o Jim acordou de um coma e encontrou Londres, uma das maiores cidades do mundo, completamente deserta. E a base desse vírus é a raiva, que é a doença mais letal que existe na história da medicina. Pois depois que os sintomas a quase 100%, e os pouquíssimos que sobreviveram, ficaram com sequelas devastadoras pro resto da vida. A pessoa começa com febre, passa pra paranoia, desenvolve um medo irracional de água e até de ar. E em questão de dias, bate as botas. Só que a raiva real leva de 1 a 3 meses para fazer isso. O vírus Rage faz em 10 segundos. Ou seja, os cientistas pegaram a doença mais fatal do planeta e colocaram ela no modo turbo. E diferente de tudo que a gente já viu até aqui, os infectados de Extermínio são pessoas vivas, dominadas pela raiva pura. Isso significa que eles correm na velocidade máxima de um ser humano, indefinitivamente, e ainda vomitam sangue infectado na direção das vítimas. Ou seja, você não precisa ser mordido. Uma gota desse vômito no seu rosto e acabou. Até respirar perto de infectado. Que tem delícia, um outro sanguinho. vírus que é assim, que é o Ebola, né? Seria uma vibe meio apocalipse zumbi. Se o vírus do Ebola conseguisse... mas o Ebola era muito tenso, véi. É, porque você sangra por todos os... Ebola é muito horrível. Nossa, top doenças horríveis acaba virando do mundo. um risco, né? E se você tá pensando que dá pra hesitar e avaliar a situação antes de agir, uma sobrevivente finalizou o próprio parceiro em segundos, sem pensar 2 vezes. Pois ela sabia que 10 segundos de dúvida significam 2 infectados em vez de 1. E vamos combinar, imagina você tendo que decidir em 10 segundos se finaliza alguém que você ama. Eu não finalizaria ninguém que eu amo, não. Eu sairia do cômodo e vida que segue, feijoada. Eu não conseguiria, não. Eu acho que a gente ia ficar juntinho. Você virou zumbi, eu viro zumbi com você. Pô, é fácil, né? Você pega ali o sangue, lambeu, acabou. Lambeu o sangue, é isso. Cada um fica num cômodo, vida que segue. É isso. Foi infectada. É tipo um Quick Time Event da vida real. Só que se você erra o botão, você perde pra sempre. E a maioria das pessoas simplesmente congela, pois o cérebro humano não foi feito para tomar esse tipo de decisão nessa velocidade. E quando tenta, ele simplesmente trava. E se a sua ideia é se isolar e fazer uma quarentena, a Grã-Bretanha é uma ilha, com uma das marinhas mais antigas do mundo e um exército milenar. E mesmo assim, 60 milhões de pessoas foram infectadas, antes de qualquer contenção funcionar. Por exemplo, a Austrália conseguiu conter o Covid sendo uma ilha, só que o Covid tinha dias de incubação para detectar e isolar os casos. Com uma janela de 10 segundos, uma única pessoa passa pelo controle sanitário e já contamina o outro lado, e nenhum protocolo do mundo acompanha isso. E se a Grã-Bretanha não conseguiu conter uma ilha, imagina Florianópolis, que é uma ilha praticamente sem exército nenhum. Não, mas tem um bagulho, é porque assim, esse vírus, ele é mais visível também. 10 segundos
eu acho que é melhor do que ter um tempo de incubação maior. Porque se você tiver um tempo de incubação maior, você não vê qual é a pessoa que tá contaminada. Ela simplesmente você só vai vaga. Saber daqui tempo. Tipo assim, 2 meses você tá sabendo que aquela pessoa, na verdade, ela tava contaminada e ela já se deslocou. Instantâneo você já viu ali, Se é instantâneo, você consegue fazer o que eles fizeram ali. Eu acho que assim, teve 60 milhões de pessoas contaminadas, mas eles travaram ali. Eles travaram ali no lugar. Acabou. Ali não passa mais. Essa pessoa não ia ter tempo de pegar um avião. Isso. E se ela contaminasse um avião ia cair no máximo que ia acontecer. Porque não ia ter piloto mais pra dirigir o avião. Tipo assim, pra pilotar. Então, eu acho que isso daqui não seria um vírus... Se você assistir o filme mesmo, você vê que o mundo tá safe, tá ligado? Nesse caso aqui. Galera, a cidade inteira seria tomada pelos infectados. Só que os infectados gastam de 8 a 10 mil calorias por dia correndo e atacando em fúria constante. Enquanto um ser humano, normal, gasta umas 2.000. Eles queimam o próprio corpo como combustível e em 4 a 6 semanas simplesmente apagam de fome. Então, em teoria, se você conseguir ficar escondido por 42 dias sem fazer barulho, sem acender uma luz e sem nenhuma fonte de água ou comida, você sobrevive. Só que 42 dias sem refrigeração significa... Mas isso aqui não aconteceu porque o vírus mutou e tem outros tipos de infectados nesse mundo aqui, né? Se a gente for levar em consideração a lore completa desse universo, você vê que, tipo... 42 dias é mais que suficiente pra um bagulhozinho mutar. Pior que é verdade. Não, se até o próprio vírus que a Covid, ela mutou, né? Tem várias mutações dela. Vírus, ele muta muito rápido, né? Fica comida estragando, remédios acabando e qualquer problema de saúde virando uma sentença de morte, porque não tem um hospital funcionando. E pra vocês terem certeza de como esse vírus é terrível, mesmo após as autoridades declararem a Grã-Bretanha segura, bastou uma pessoa assintomática para acabar com tudo novamente. Eu acho que é esse daqui. Até agora os vírus surgiram por acidente, mas aqui em All of Us Are Dead, tudo foi criado de propósito, a partir de um parasita real chamado Toxoplasma gondii, que infecta ratos e remove o medo que eles sentem dos gatos. E pra quem acha que isso é invenção da série, 3 bilhões de pessoas no mundo carregam cistos desse parasita no cérebro, e 40 milhões só nos Estados Unidos. E quem tá infectado tem quase o dobro de chance de desenvolver esquizofrenia. E esses cistos não tem cura, eles ficam no cérebro pro resto da vida, e de nada pela paranoia. E um professor de biologia pegou esse parasita e transformou em arma para tirar o medo do próprio filho que sofria bullying. Só que o vírus não removeu só o medo, ele removeu a humanidade inteira. Eu acho que é o da série. Ou seja, o cara criou um apocalipse zumbi tentando resolver o bullying. Afinal, era muito difícil matricular o garoto em umas aulas de artes marciais. E tudo isso aconteceu dentro de uma escola com mais de 1.000 alunos. Mudar de escola pra quê, né? Tipo assim, mano... Pra quê? Imagina o corredor de uma escola pública brasileira na hora do intervalo, todo mundo espremido, passando ao mesmo tempo. Agora imagina um deles mordido, pois aqui a propagação não levou horas, como em Madrugada dos Mortos, levou minutos. E a maior parte dos alunos foi infectada no refeitório, que é o único momento do dia em que centenas de adolescentes estão espremidos no mesmo lugar, sem proteção nenhuma. E cada infectado gera de 3 a 5 novos, que geram ainda mais. E o efeito cascata transforma uma única mordida em centenas de infectados, antes de qualquer um entender o que tá acontecendo. Fora que o apocalipse inteiro começou porque uma aluna entrou no laboratório da escola por curiosidade e foi mordida por um hamster infectado. Um mero... Só que é muito tosco esse satinho 3D, né? O roedor destruiu uma cidade inteira e provavelmente ferrou o país também. E se você tá pensando em se trancar numa sala de aula e esperar, as portas de correr dessa escola são arrancadas do trilho facilmente. Sem contar que os corredores são tão estreitos que se a horda vier de um lado, a única opção é correr pro outro e torcer para não ter mais infectados esperando. E qualquer barulho puxa uma horda inteira pro seu esconderijo. E quando a escola tentou avisar os alunos pelo sistema de áudio, o comunicado atraiu todos os infectados pro som ao mesmo... Só que isso é bom, né? Isso é bom. Você poderia deixar uma música tocando e atrair os infectados pros alto-falantes e você sai correndo. Taca uma música autona. Não é não? E o sistema de segurança da escola virou uma arma contra os próprios alunos. Já o tempo de transformação depende do local da mordida. No rosto, são segundos. Na perna, são minutos. Então aquela galera que gosta de esconder uma mordida pode passar batida. E mesmo que você encontre um grupo e se esconda dos infectados, o perigo pode já estar dentro da sala com você. Pois adolescentes em pânico fazem coisas que adulto nenhum faria. E aqui tinha aluno usando o colega como escudo humano pra fugir, e gente infectando outros de propósito, só para criar uma distração e escapar. E numa escola onde o bullying era tão brutal que o professor criou um vírus por causa dele, as hierarquias entre os alunos só pioraram durante o caos. E cara, quem gera alvo... Eu achei interessante a ideia de um apocalipse na escola com adolescentes, porque geralmente
não aborda isso. Tá, e as crianças? E a galera que tá na escola, entendeu? Só que é meio caricato, né, mano? Mas ficou meio caricato, acho que porque os personagens são muito caricatos. Os personagens são caricatos. Por causa de todo o lance do bullying. Aí o cara, ele é muito malvado. Tipo assim... Ele, nossa, como eu sou malvado. Eu entendo que existem pessoas ruins nas escolas. Obviamente, todo mundo aqui já estudou, a gente sabe que existe isso. Mas eu acho que, tipo assim... eu sou tão mal que eu estou vendo zumbis e eu não sinto nada. Tipo assim, o cara... Ele não é que ele é mal. Ele é um psicopata, tá ligado? Tipo assim... Nossa, haha, que legal. Agora eu vou te tacar para os zumbis. Mano, como assim? O cara, tipo, não parece real, tá ligado? Sim. O maluco ia sair correndo de medo, tá ligado? Com certeza. Sei lá, eu acho que ficou meio malhação de zumbi, assim, sabe? Uma vibe meio essa, que não gostei não, de verdade. Eu gostei da série até, achei divertidinha. Eu achei uma bosta. Continuava sendo alvo durante. Cada vez que eu paro pra pensar, eu gosto menos, na verdade. Quando você não pode confiar nem na... Assim, tem parte boa. Os efeitos práticos são legais, os zumbis coreanos... são bem legais também, eles se transformando são interessantes, mas assim, os personagens são um porre pra mim. Pessoas que estão do seu lado, a situação já não tem salvação, né? E se a sua esperança é a ciência desenvolver uma vacina, esse vírus detecta quando o corpo produz anticorpos e evolui pra contornar a defesa. Funciona igual o Plague Inc. O vírus muta sozinho toda vez que os cientistas avançam na cura. Só que aqui não é um jogo, e o criador do vírus confirmou que uma vacina é impossível. E a benzodiazepina até retarda a infecção por algumas horas, só que não cura. O vírus continua avançando, e o resultado é o mesmo. Mas existe uma diferença do criador do vírus, que é um professor numa escola na Coreia, falar que não tem cura, e todos os cientistas da humanidade criando uma cura, né? É diferente. São níveis diferentes aqui de ciência sendo aplicada, né? A ciência, nem a medicina conseguem te salvar. Só que o pior de All of Us Are Dead não são os infectados comuns, são os Half Bees. Pois o vírus ataca a amígdala, que é o centro de processamento do medo no cérebro. E quando uma pessoa que não sente medo é mordida, o vírus não consegue sequestrar o que já tá desligado. E o resultado é uma pessoa que mantém toda a inteligência, ganha super força, agilidade e uma vontade de comer carne que ela não consegue controlar. E os zumbis comuns não atacam os Half-Bees, pois sentem que eles não são um deles. Ou seja, esses caras andam no meio de uma horda como se fossem invisíveis, igual o impostor de Among Us, passando por todo mundo sem levantar suspeita. Fora que a audição e a visão dos Half-Bees são acima do normal. Ah, é por isso que esse maluco não se transformou? Esse é o plot twist? Final da série. Acho que tem uma segunda temporada, mas a gente nunca viu. Segunda temporada não cheguei a ver, não. Porque eu achei isso daí muito idiota. Nossa, é muito tosco. Eu achei muito besta. Porque o cara vira tipo um vampiro. Ele é um zumbi, só que não é zumbi. Ah, olha como eu sou... Eu sou zumbi, não zumbi. Ah, eu lembro desse cara aqui. Ele é o bullying. Vira e a menina vira. Aí ele... o outro menino vira. Mais alguém vira também. Aí eu não então eles vi a detectam segunda escondidos temporada. de formas que um ser humano comum não conseguiria. E diferente dos infectados comuns que agem por instinto, os Half-Bees planejam, calculam e escolhem quando atacar. É a força de um zumbi com a inteligência humana. E eu nem preciso falar que você não teria chance contra um desses desarmado aqui no Brasil, né? E quando o criador do vírus foi perguntado sobre a cura, ele disse que a única saída era queimar cada célula infectada. O exército bombardeou a cidade inteira e 50 mil pessoas foram de base numa decisão militar, o equivalente a uma cidade turística inteira do interior de São Paulo. E o governo decidiu que uma cidade não valia o risco de contaminar o resto do país. Só que os Half-Bees sobreviveram, pois eles são inteligentes o bastante para se esconder do bombardeio. Ou seja, a única solução foi destruir uma cidade inteira, e nem isso resolveu o problema. Como o Half-Bee se esconde do bombardeio, tipo assim, tá ligado? Mas tipo assim, então será que a solução aqui não seria... Não, pegar fazer o sangue desses Half-Bee e tacar em todo mundo? Tipo assim, tentar desenvolver uma cura? Com base nesses caras. Todo mundo vira Half-Bee, todo mundo vira Half-Bee e segue a vida, segue o baile. Só que é só os psicopatas, né? Tem que ser Half-Bees. Não, só que sei lá, eu acho que tinha que fazer uma contenção na cidade inteira, levantar uns murão e realmente caprichar nessas bombas aí, né? Ah, é esse daqui. Aí é esse que você quer ver? Esse daqui. Esse é coreano, tailandês, chinês é o quê? Não sei. E tudo que a gente viu até aqui tem uma coisa em comum. Os infectados perdem a consciência. Eles correm, mordem e atacam por instinto. Mas em The Sadness, os infectados sabem. Eles lembram quem são, lembram quem você é, até falam com você e olham nos seus olhos. E ainda fazem questão de te ver sofrer. Se contra um zumbi sem cérebro você monta uma barricada e espera, contra uma pessoa que pensa igual a você, conhece a sua rotina, sabe onde você mora e dirige até a sua porta com uma faca na mão, não existe defesa nenhuma, né? E o seu vizinho infectado sabe que horas você sai de casa, qual
a janela fica aberta e é exatamente como entrar. E o primeiro sinal de que alguém foi infectado é uma única lágrima escorrendo pelo rosto, antes de partir pra cima de quem estiver mais perto. Pois os infectados de The Sadness sabem que o que estão fazendo é horrível, só que o desejo é forte demais para resistir. E o virologista que estudou o vírus comparou com um piscar de olhos. Você sabe o que tá acontecendo, sente tudo, só que não consegue parar. A pessoa que te ataca tá chorando enquanto te destrói. E isso acontece porque o vírus Alvin ataca o sistema límbico, que é a parte do cérebro que processa as emoções. Só que em vez de desligar o cérebro como os outros vírus que a gente viu até agora, o Alvin sequestra. O infectado continua pensando, planejando e lembrando de tudo. Só que agora, toda emoção foi torcida para uma vontade incontrolável de causar sofrimento. E essa é a diferença entre um zumbi e um infectado do The Sadness. O zumbi não sabe o que tá fazendo, ele não sente nada e age por instinto. Esse aqui sabe exatamente, sente e gosta disso. E se você tá pensando em montar uma barricada e se proteger, esses infectados usam facas, armas de fogo, serras e até dirigem carros. E quando não tem nada disso, eles usam o que tiver por perto, pois uma senhora infectada numa lanchonete pegou o óleo quente de cozinha e jogou em quem tava comendo ao lado. A barricada vai segurar um zumbi que bate na porta e não sabe abri-la, só que não segura uma pessoa que sabe girar a maçaneta, pegar a chave reserva debaixo do tapete ou simplesmente dirigir um carro contra a sua parede. Fora que eles planejam emboscadas, então até fugir é arriscado, porque você não sabe se o caminho que parece seguro não foi preparado de propósito. E o mais perturbador é que o vírus não transforma todo mundo na mesma coisa, pois o Alvin amplifica o que já existe dentro da pessoa. E um cara que já assediava mulheres antes da infecção virou um predador que perseguiu uma mulher pelo hospital inteiro. E um policial infectado começou a atirar em sobreviventes com a própria arma de serviço. E um comandante militar jogou uma granada na boca do presidente em transmissão ao vivo. E até virologista que estava tentando achar uma cura testou o vírus em 8 bebês abandonados para procurar alguém imune. E nenhum deles era. Sem contar que os infectados não se atacam entre si, pois eles não querem apenas violência, eles querem ver as vítimas sofrerem. Exatamente, não quero ver mais aqui porque eu quero assistir esse filme, tá? Então não quero spoilers aqui. Nossa, mas achei esse muito pesado. É pesado. Nenhum, assim, o único que a gente teria chance de sobreviver é o do Extermínio. Eu acho que Extermínio... Acho que minimamente, assim, seria uma chance mínima, mas seria uma chance. Se você estivesse lá, a chance é muito baixa, muito baixa. Você teria que dar sorte de estar em um lugar mais inóspito, e aí você teria uma chance de sobreviver. Mas assim, se a gente estivesse nesse mundo aqui do Extermínio, no Brasil a gente tá safe. Todos os outros, a maior parte desses daqui é mais complicado. É muito mais difícil. Comentem aí que eu quero saber a opinião de vocês. Qual é o seu filme de zumbi favorito? Deixa nos comentários que eu quero saber. Deixa nos comentários, guys. E se querem ver mais a gente assistindo mais vídeos assim, deixa nos comentários aí.